Ahoy, meu caro ouvinte, Mr. Luar no ar, e hoje nós vamos conhecer uma religião que começou como uma zoação, prega a existência de um monstro espaguete voador e seu messias é um pirata. O pastafarianismo é uma pseudo-religião, ou seja, uma falsa religião, criada por Bob Anderson em 2005 como forma de protesto. Acontece que o Conselho Educacional de uma escola na cidade de Dover, na Pensilvânia, Estados Unidos, decidiu exigir dos professores de ciência o ensino do criacionismo e do design inteligente como uma alternativa à teoria da evolução biológica. E para quem não sabe, criacionismo é a crença religiosa de que a humanidade, o universo e tudo mais são a criação de um agente sobrenatural. E o design inteligente é uma hipótese pseudocientífica que diz que algumas características do universo e dos seres vivos são mais bem explicadas por uma causa inteligente do que por um processo não direcionado. Já a teoria da evolução biológica é comprovadamente um fato, mas isso é tema para outro vídeo. Nesse cenário, o físico Bob Anderson escreveu uma carta aberta enviada ao Conselho de Educação do Kansas, onde ele diz acreditar em um ser sobrenatural que havia criado tudo o que conhecemos e nós mesmos. Estou falando, é claro, do monstro do espaguete voador, formado por espaguete e almôndegas, e pede que o pastafarianismo seja igualmente ensinado nas aulas de ciências correlatas. O objetivo disso, claro, era mostrar que todos os argumentos do Conselho de Educação para a inclusão do criacionismo ou design inteligente nas escolas também serviriam para a inclusão do ensino do pastafarianismo, e consequentemente mostrar que todos os argumentos do Conselho para a não inclusão do pastafarianismo nas escolas também serviriam para a não inclusão do ensino do criacionismo ou do design inteligente, já que ambas são baseadas puramente em fé. Após a primeira carta, Bob ainda publicou, em 2006, um livro chamado O Evangelho do Monstro do Espaguete Voador, que contém crenças mais elaboradas do que aquelas contidas na carta. Ele inclui aqui o mito da criação, um conjunto de mandamentos, que aqui são chamados condimentos, e um guia para a evangelização. Obviamente, o pastafarianismo foi criado como uma sátira, e mostra que a dificuldade de desmentir uma hipótese não a torna verdadeira. Seu nome vem da junção das palavras pasta, que significa massa, de macarrão mesmo, e Rastafari, que é um movimento religioso de origem judaico-cristã e afrocêntrico. Assim como outras religiões, o pastafarianismo apresenta um conjunto estruturado de crenças, ritos, um livro sagrado, além de vários seguidores e outros paralelos que veremos a seguir. Afinal, isso que é o mais interessante do pastafarianismo, a criatividade somada com ideais até bastante nobres e uma boa dose de humor. Com vocês, o Evangelho segundo o monstro do espaguete voador. Há muito tempo atrás, o invisível e indetectável monstro do espaguete voador criou o universo, começando com uma montanha, árvores e um anão. Naquele tempo, os piratas eram amantes da diversão que espalhavam a bondade pelo mundo e distribuíam doces para as crianças e protegiam a terra contra o aquecimento global, furacões e terremotos. Nada parecidos com os piratas criminosos atuais. Sua imagem teria sido arruinada pelos cristãos e Hare Krishnas, e por isso, seus fantasmas estão associados com o desaparecimento de navios no Triângulo das Bermudas. Uma prova do poder pirata estaria no fato de que, atualmente, a Somália tem um grande número de piratas e uma baixa emissão de carbono. Segundo o Evangelho do Mev, um pirata chamado Mosei foi escolhido para receber as tábuas dos 10 condimentos, pois a população pirata não conhecia ainda a palavra mandamento. Porém, na descida da montanha, o nobre pirata deixou 2 das tábuas caírem. Deste modo, os seguidores do pastafarianismo seguem apenas 8. Em contraponto com as religiões cristãs, aqui nós não temos mandamentos, pois acredita-se que a índole do Deus pastafariano é mais pacífica, e ele não quer obrigar as pessoas a seguirem seus pedidos. Deste modo, todos os condimentos começam com um "eu realmente preferiria que não". Com vocês, os sagrados condimentos. Realmente preferiria que você não agisse como um santarão imbecil que se acha melhor do que os outros quando descrever minha santidade espaguética. Se alguns não creem em mim, não tem problema. Na verdade, não sou tão vaidoso. E além disso, isto aqui não é sobre eles, então não mude de assunto. Segundo condimento. Realmente preferiria que você não usasse minha existência como um meio para oprimir, subjugar, castigar, eviscerar ou... Você sabe, ser mal com os outros. Eu não peço por sacrifícios. A pureza é para a água potável, não para as pessoas. Terceiro condimento. Realmente preferiria que você não julgasse as pessoas por seu aspecto, ou por como se vestem, ou pela maneira como falam, ou... Olhe, simplesmente seja bom, está bem?
E entre na sua cabeça, mulher igual pessoa, homem igual pessoa, igual, igual, igual. Nenhum é melhor do que o outro, a menos que estejamos falando de moda, claro. Eu sinto muito, mas isso eu deixei às mulheres e a alguns homens que conhecem a diferença entre verde mar e fúcsia. Quarto condimento. Realmente preferiria que você não fizesse coisas que ofendessem a você mesmo, ou a seu parceiro ou parceira amoroso mentalmente maduro e com idade legal para tomar as próprias decisões. Quanto a qualquer outro que se oponha, creio que a expressão é vá se f***, a menos que ache ofensivo, em cujo caso poderia apagar o televisor e sair para dar um passeio para variar. Quinto condimento. Realmente preferiria que você não desafiasse as ideias fanáticas, machistas e de ódio aos diferentes. Com o estômago vazio, coma primeiro e vá para a luta depois. Sexto condimento. Realmente preferiria que você não construísse igrejas, templos, mesquitas ou santuários multimilionários à minha santidade macarrônica, quando o dinheiro poderia ser melhor empregado em terminar com a pobreza, curar enfermidades, viver em paz, amar com paixão e abaixar o preço da televisão a cabo. A escolha é sua. Posso ser um ser onipresente de carboidratos complexos, mas desfruto das coisas simples da vida. Eu sei. Por isso sou o Criador. Sétimo condimento. Realmente preferiria que você não andasse por aí contando às pessoas que eu falo com você. Você não é tão interessante, cresça. Te disse para amar o teu próximo, você não entende as indiretas? Oitavo condimento. Realmente preferiria que você não fizesse aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. E se você gosta daquelas coisas que usam muito couro, lubrificante, Las Vegas... Mas se a outra pessoa também gostar da brincadeira conforme o 4 condimento, então aproveitem, tirem fotos e pelo amor de eu mesmo, usem preservativo, é verdade, é só um pedaço de borracha. Se eu não quisesse que vocês gostassem de brincar, eu teria colocado pregos no parquinho ou algo do tipo. Mas é claro que os pastafarianos têm outras crenças além de que o mundo foi criado por um espaguete voador. Segundo eles, o declínio no número de piratas desde o século XIX são a causa para o aquecimento global, os terremotos, furacões e outros desastres naturais. E eles também são talvez a única religião que conseguem refutar a teoria da evolução, pois segundo eles, as evidências a favor da evolução foram intencionalmente plantadas pelo monstro do espaguete voador a fim de testar a fé dos pastafarianos, fazendo as coisas parecerem mais velhas do que realmente são. Abre aspas. Ele encontra que aproximadamente 75% do carbono 14 decaiu por emissão de elétrons para nitrogênio 14 e infere que este artefato tem aproximadamente 10 mil anos de idade, pois a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Mas o que nossos cientistas não percebem é que toda vez que eles fazem uma medição, o monstro do espaguete voador estará lá mudando os resultados com seus apêndices macarrônicos. Nós temos vários textos que descrevem detalhadamente como isso é possível e as razões por que ele faz isso. Obviamente, ele é invisível e pode passar através da matéria ordinária com facilidade. Fecha aspas. Além disso, segundo o pastafarianismo, os fósseis dos dinossauros foram escondidos sob a terra com o intuito de enganar a humanidade. E se você pensou que Nosso Senhor Monstro do Espaguete Voador não teria resposta para a mais antiga dúvida da humanidade, você achou errado, pequeno miojinho. Estou falando, é claro, do que acontece após a morte. O paraíso pastafariano tem um vulcão de cerveja e uma fábrica de strippers. O inferno não é muito diferente, mas lá a cerveja é quente e sem álcool, e as strippers têm DSTs. E uma das vantagens de ser pastafariano é que todos os pastafarianos não podem perder o jogo enquanto estiverem bebendo com piratas. Ao final de qualquer oração, o pastafariano deve finalizá-la com um ramen, uma mistura das palavras amém, que é comumente usado para finalizar orações no cristianismo, e lamen, que é um tipo de macarrão. E é claro que, como muitas outras religiões, o pastafarianismo também possui seus feriados. Aqui, o dia 19 de setembro é o Dia Internacional de Falar como um Pirata, para comemorar a luta dos piratas contra o aquecimento global e desastres naturais. Algumas conquistas dessa religião foram que em julho de 2012, um austríaco chamado Nico Alm ganhou na justiça o direito de usar um escorredor de macarrão na cabeça em sua foto da carteira de motorista. Em seu país, o uso de acessórios em fotos de documentos oficiais é permitido somente por razões religiosas, e Nico, que é ateu, alegou seguir a religião pastafariana. Mas é claro que ele não conseguiu tirar a foto sem ter feito antes um teste psiquiátrico. Em dezembro de 2015, a Igreja do Monstro do Espaguete Voador recebeu aval para realizar casamentos na Nova Zelândia, e o primeiro casamento oficial foi celebrado no país no ano seguinte. Em janeiro de 2016, o pastafarianismo foi reconhecido como uma religião na Holanda.
Apesar de sua origem satírica, essa pseudo-religião levanta alguns questionamentos e discussões bastante válidos sobre os privilégios de algumas religiões, como o ensino religioso em algumas escolas pelo mundo, que focam em religiões eurocêntricas e ignoram religiões orientais e de matrizes africanas. Além disso, a religião se mostrou a favor de símbolos religiosos em documentos pessoais e ainda auxiliou no casamento de ateus em países onde é exigida uma cerimônia religiosa. Pastafarianos não são necessariamente pessoas sem religião, e muito menos uma seita, como ouvi dizer por aí. Essas pessoas, em sua maioria, estão se posicionando a favor dessas críticas, e veem nessa sátira uma oportunidade de espalhar mensagens de igualdade, respeito, tolerância religiosa e uma pitada de consciência ambiental. Lamém. E bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. As fontes, como sempre, vão estar na descrição. Bebam bastante água e até o próximo vídeo. Bye!